Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Sob a direção do meu amigo Lucimar Faria, esse é mais um programa da TC Multimídia. Quero agradecer a Deus, porque Deus tem nos dado patrocinadores. Quero agradecer aos nossos queridos da QS Seguros e também a sanduicheria Medmax, que tem sido nossos parceiros para a divulgação e expansão da palavra e do reino de Deus. Quero agradecer também aos nossos queridos que têm sido patrocinadores, seus nomes virão nos créditos finais. Se você também quiser ser um patrocinador, nos procure, está aí o nosso telefone de contato. Também, se você deseja contribuir financeiramente para o programa com qualquer valor, também está o nosso Pix, você pode então fazer a sua contribuição. Venha para a Goiás é Mais TV, venha para o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos fazendo uma série de exposições do Sermão do Monte. Hoje eu quero iniciar uma série de exposição dentro do contexto do Sermão do Monte, fazendo a exposição na oração do Pai Nosso. Tá? Eu quero então assim ter essa alegria e o privilégio que Deus me dá de compartilhar com você acerca da oração, possivelmente a oração mais feita, né? Pelas pessoas em todos os tempos, uma oração que expressa realmente a nossa adoração a Deus e também expõe e expressa as nossas necessidades. Diz assim, então, a palavra de Deus. Nós vamos começar pelo capítulo 6, apenas o versículo de número 9. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos, rendemos-te graças, louvores, pela grande bênção, Senhor, e a oportunidade de estarmos em mais um programa. Ó Deus, estamos indo para o 3º ano do nosso programa. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, Tu tem sido Deus gracioso, Deus maravilhoso para conosco. E assim, ó Deus, em nome de Jesus, cada querido que ouve e que assiste o nosso programa, seja enriquecido com a Tua paz, com a Tua bênção, ó Deus, e com a Tua misericórdia. E diante, ó Deus, de tantas lutas, dores, aflições e provações, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, através da Tua palavra, sermos instrumento para consolar, para, ó Deus, trazer palavra aos que choram, aos que sofrem. E assim, ó Deus, guarde, Pai, a nossa mente, o nosso coração, para que o falar dos lábios, ó Deus, a meditação do coração, seja agradável na Tua presença, Senhor meu, Redentor meu e rocha minha, em nome de Jesus. Amém. Queridos, louvado seja Deus pela bênção gloriosa e oportunidade que nós temos de expor a palavra de Deus. De fato, quando nós expomos a palavra de Deus, nós somos desafiados a olharmos o que a palavra de Deus diz no seu contexto, em que ela foi escrita, em que ela foi dada, e como que essa palavra vai ser aplicada em nosso coração. Esse é o grande desafio de quem sinceramente quer e tem um chamado para expor a palavra de Deus e que sinceramente estuda, medita na palavra de Deus e a expõe. A oração do Pai Nosso expressa muito, queridos, muito da nossa necessidade, porque o texto da oração do Pai Nosso, os 3 primeiros versos, nós buscamos e adoramos a Deus. Quando diz Pai Nosso que está nos céus,
santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essas três partes nos eleva a Deus, para nós adorarmos a Deus, conhecendo quem Deus é, o caráter de Deus, os atributos de Deus, o poder e a essência de Deus. Depois, as três são petições, são necessidades que nós temos e nós expomos diante de Deus. Mas nesse contexto, onde nós entrarmos propriamente no versículo de número 9, eu quero que você, abrindo a sua Bíblia, dê uma olhada aí para os versículos de número 41 a 48, quando esses versos vêm falar das relações humanas entre os seres humanos. O que segue a seguir trata então do ser humano com relação a Deus, o seu diálogo, o seu relacionamento com Deus. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o Decálogo, para os 10 mandamentos, nós vemos então a nossa relação com Deus e a nossa relação uns com os outros. Mas o que nós vemos aqui, queridos, na exposição do capítulo 6, eu quero chamar a sua atenção para o versículo 1, o versículo de número 5. Esses dois versículos indicam o que não deve ser feito, tanto em relação às esmolas e às orações. O que você tem então no versículo 1 e no versículo 5, não é que está proibido de darmos esmolas, não é que está proibido de nós orarmos. O que Jesus Cristo está alertando é para o fato de nós darmos esmolas no sentido de sermos vistos, de tocarmos trombetas, de colocarmos pessoas à frente anunciando e nós mesmos dizendo, anunciando o quanto somos bons. E as orações também que são feitas com vistas para que os homens vejam que nós somos, que você ou que nós somos pessoas de Deus, pessoas de oração, as pessoas diferenciadas. Se nós buscamos isso, então Jesus Cristo está dizendo que nós já recebemos os galardões dos homens. Mas aquilo que nós fazemos com as nossas esmolas, as benfeitorias, as boas obras que nós fazemos, diz respeito a você e a Deus e aquela pessoa então que está recebendo. E também as orações diz respeito a Deus e a você. Então nesse aspecto, nesses dois versos, Jesus não está proibindo nem as esmolas e nem as orações. Se olharmos mais ainda nos versículos 5 ao versículo 8, nós temos aqui, queridos, Jesus Cristo ponderando acerca da oração, dando continuidade ao seu ensino acerca da oração daquelas pessoas que oram com vãs repetições, com orações repetitivas, né? Com o mesmo jargão, com as mesmas circunstâncias, como se fosse um mantra, né? E nessa oração repetitiva, contínua, repetindo orações, frases feitas como se Deus fosse tão obrigado pelo número de oração, pelo quantas vezes aquela pessoa está se prostrando e orando, como se Deus então fosse obrigado a responder as orações. Então, versículo 5 ao versículo 8 está ponderando sobre a oração. A oração, porém, não existe para informar a Deus acerca das nossas necessidades, mas convencer o nosso coração e a nossa mente acerca de Deus, pois a palavra de Deus diz que Deus sabe de todas as coisas. Eu acho interessante quando Jesus Cristo introduz o versículo 8, dizendo o seguinte para mim e para você: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Então veja bem, queridos, essa é a capacidade da onisciência de Deus, um dos seus atributos incomunicáveis, em que Deus, então, que é um atributo que pertence somente a Deus, esse atributo incomunicável da onisciência de Deus conhecer você, de Deus saber das suas lutas, das suas dores, das suas necessidades, aquilo que perturba, que angustia a sua alma, Deus conhece, então sabe de tudo o que se passa com você. Quando nós então olhamos, introduzindo o versículo de número 9, a palavra de Deus diz: vocês orem assim, ou porém vocês orarão assim. Diferentemente daqueles que oram como Jesus Cristo está condenando, Jesus está alertando, nós então oraremos de forma diferente. Então, como Jesus Cristo nos ensina a orar? Em um outro contexto do Evangelho Sinótico,
aparece aos discípulos de Jesus dizendo: Senhor, ensina-nos a orar como os discípulos de João, ou como João ensinou os seus discípulos. E Jesus Cristo então ensina esta oração. Então é preciso que eu e você aprendamos o que quer dizer oração. O que quer dizer a oração do Pai Nosso? O que ela significa? Os termos usados, as frases usadas, o que elas significam, o que elas falam ao meu coração, o que eu preciso aprender, o que eu preciso então compreender acerca da oração do Pai Nosso, para que essa oração não seja uma oração vazia, não seja mais uma oração repetitiva, mas que seja uma oração consciente, tendo consciência de quem é Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus, conhecendo Deus. Então eu vou diante de Deus, apresentando as minhas orações, porque eu conheço Deus, eu tenho um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, e aí eu posso glorificá-lo e também posso apresentar as minhas súplicas, as minhas petições. O nosso primeiro argumento, que nós podemos chamar de prefácio ou até mesmo de invocação, estabelece um fundamento geral para a oração, compreendendo que devemos primeiro conhecer a Deus antes mesmo de orarmos, mas para isso nós precisamos então conhecer a Deus. Isso vai trazer para nós confiança, fé, isso indica também uma humildade e o amor que nós temos para com Deus. Então eu preciso compreender quem é Deus, saber quem é Deus, para podermos então orar com confiança e sermos ouvidos. Mas a primeira expressão, Pai Nosso, eu preciso, queridos, compreender à luz do texto que essa ideia de Pai expressada no texto, escrito pelo evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, Pai traz aquela ideia genuína, aquele que dá vida, aquele que está comprometido com a vida, um progenitor, aquele que traz a existência para transmitir potencial de semelhança, assim como Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, em referência a Deus é usado porque Ele dá a vida desde o nascimento até o dom da vida eterna. E isso também através do novo nascimento, que nós chamamos então de regeneração e de nascer de novo. Agora, tendo essa compreensão do que traz do bojo acerca do que é Pai, então eu preciso fazer a pergunta: por que Deus é chamado de Pai? Por que Deus é chamado de Pai? Então, para responder essa pergunta, eu quero colocar para você alguns pontos para que você então e eu compreendamos por que Deus é chamado de Pai. Deus é chamado de Pai porque Ele é o Criador das estrelas, dos luminares celestiais. Sendo assim, Ele como Criador, Ele sustenta e governa todas as coisas. Criou Deus os céus e a terra. Gênesis, no capítulo 1, traz o retrato glorioso de tudo que Deus fez, do que chamou a existência, o que não havia, acerca do sol, lua e das estrelas. Por que Deus é chamado de Pai? Porque Ele é o Criador de todos os seres racionais e inteligentes, sejam anjos, sejam homens, porque Ele é seu Criador, preservador, guardião e protetor. Por que nós chamamos Deus de Pai? Porque Ele é o Criador daqueles cujo Espírito Santo aplicou a obra redentora de Jesus Cristo, regenerando, ou seja, trazendo da morte espiritual para a vida espiritual e plena comunhão com Deus, o Pai. Um relacionamento que nos faz filhos de Deus, por meio da adoção em Cristo Jesus. Lembrando, queridos, que o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11 e verso 12 diz: veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a Bíblia completa dizendo: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Portanto, queridos, para nós chamarmos Deus de Pai na dimensão de Pai, de um relacionamento íntimo, pessoal, nós precisamos então da mediação de Jesus Cristo. Precisamos então que o sangue de Jesus
ser derramado sobre nós. Precisamos que o Espírito Santo de Deus aplique a obra de Jesus efetuada na cruz fora de nós, no tempo e na história, e o Espírito Santo de Deus aplica em nós, entre nós, no nosso coração, nos trazendo da morte para a vida, nos regenerando e nos fazendo assim filhos de Deus em Cristo Jesus por meio da adoção. Romanos capítulo 14, capítulo 8, melhor dizendo, verso 14 ao verso 17 diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que você receber de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Porque nós chamamos Deus de Pai? Porque Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele é o eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como aquele a quem Deus uniu a si mesmo, no mais íntimo vínculo do amor e intimidade. Jesus, então, familiarizado com os propósitos de Deus, o seu Filho Jesus foi designado para expressar o amor de Deus pelos homens e realizar o plano da salvação. Há um testemunho glorioso quando Jesus Cristo foi batizado. Diz a palavra de Deus que veio sobre Jesus o Espírito em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se uma voz, e do céu veio uma voz que disse: este é o meu Filho querido, que me dá muita alegria. Outra versão: esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem minha alma tem prazer. Queridos, para nós irmos para a conclusão, a outra expressão colocada na oração não é somente Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então significa, irmãos, santificar uma coisa, significa que aquilo deve ser separado, deve ser motivo de veneração, motivo de adoração, e as nossas disposições e ações tem que estar relacionada com Deus, no sentido de que Deus é santo, então eu sou santo, separado. Deus é infinitamente santo, justo e puro, e eu na minha pequenez, no meu pecado, na minha fabilidade, na minha miséria de pecado, mas então eu santifico a Deus, santificado seja o nome de Deus. Deus está acima de todos os céus, Deus está no trono, Deus está na majestade, Deus está nos céus, e assim nesse sentido, Deus é santificado pelo seu poder e pela sua glória e pela sua majestade. Mas quando eu digo nesta oração, santificado seja o seu nome, significa, queridos, que a existência de Deus seja universalmente acreditada, as suas perfeições reverenciadas, amadas, imitadas, e receba das pessoas a devida honra. Portanto, se eu faço essa oração, santificado seja o seu nome, eu estou dizendo que Deus é adorado, que Deus é glorificado, que Deus é honrado, que as minhas ações e as minhas atitudes expressa a santidade de Deus, expressa a majestade de Deus, expressa a minha honra a Deus, expressa o meu respeito a Deus, expressa então a minha íntima comunhão com o Senhor, como um filho que reconhece o Pai, como um filho que é obediente ao Pai, como um filho que se relaciona bem com o Pai, como um filho que anda em intimidade com o Pai. Mas eu quero concluir, meu querido, esta palavra, nesse primeiro tópico, Pai Nosso, santificado seja o teu nome. O que essa oração significa para mim e para você? Então, se eu compreendi acerca do significado de Pai, se eu entendi o significado de santificado, como agora eu posso viver a minha vida no dia a dia, o que esta oração me ensina? Em primeiro lugar, essa oração nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça.
e todas as outras coisas serão acrescentadas. Reconhecer a Deus, quem Deus é: glória, poder, majestade, sustentador, provedor. Em segundo lugar, esta oração nos ensina a ter confiança em Deus, o Pai, Criador, sustentador, provedor e soberano sobre tudo e sobre todos. Um Deus que governa, um Deus que tem tudo nas suas mãos, um Deus que nada foge ao seu controle, nada foge ao seu cuidado. Então, se eu elevo a Deus a minha oração reconhecendo o Pai, Criador, sustentador, então eu vou ter confiança, eu vou ter esperança, sabendo que esse Deus santificador, glorioso, majestoso, soberano, Ele há de cuidar da minha vida. Em terceiro e último lugar, essa oração nos ensina que Deus, sendo nosso Pai, nós somos e seremos preservados e guardados em nossas necessidades. Há um salmo glorioso que eu costumo trazer para o meu coração, expressar para aqueles que têm dificuldade com relacionamento familiar, com seu pai ou com sua mãe, ou até mesmo aqueles que não sabem quem são seus pais. Mas eu digo para você, meu querido, minha querida, Salmo 27:10 diz assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, assim mesmo o Senhor me acolherá. É uma outra versão. Então nós temos duas versões. Uma versão da Nova Tradução Linguagem de hoje que diz: ainda que meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Outra versão diz: se meu pai e minha mãe me abandonarem, assim mesmo o Senhor me acolherá. Meu querido, minha querida, eu quero orar por você. Eu quero rogar que Deus, em nome de Jesus, que você compreenda o poder e a força desta oração. Quando nós reconhecemos a glória, o poder e a majestade de Deus, reconhecendo que Deus é o nosso Pai no sentido pessoal, Criador, por meio de Jesus Cristo, fomos regenerados. Eu desafio você a entregar a sua vida, a colocar a sua vida nos braços do Pai. E que Jesus Cristo, em nome de Jesus, Jesus seja o seu intercessor diante do Pai. E que Deus, como Ele é sustentador, Ele sustente você em cada momento, situação, circunstância da sua vida. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque podemos falar de quem o Senhor é. Ó Deus, dos seus atributos, o Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, que está em todos os lugares, nos conhece nas nossas necessidades, e é o Deus que tem todo o poder para nos socorrer nos momentos de aflição. Por isso, ó Deus, diante de tudo aquilo que nós temos falado, Deus, ensinado, ó Pai, eu quero apresentar os meus queridos e queridas diante do Senhor. Ó Deus, que cada alma que ouve, que assiste o programa, ó Deus, aonde essa palavra chegar, esses queridos, essas queridas, ó Deus, compreenda do Teu amor expressado por meio de Jesus Cristo, que o Senhor enviou Jesus para nos resgatar dos nossos pecados, para nos comprar para o Senhor e para nos dar o poder de sermos chamados filhos do Senhor por adoção por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, console-nos, sustenta-nos, ó Deus, diante de tantas lutas e provações. Mas obrigado, ó Deus, pelo poder do Senhor, que dia a dia tem cuidado de nós. Ó Deus, o Senhor faz chover sobre justos e injustos, sobre maus e bons. Mas o Senhor, ó Deus, tem um cuidado especial para aqueles que são chamados filhos do Senhor por meio de Jesus. Ó Deus, o Senhor plantou nestes o Espírito Santo glorioso do Senhor e tem produzido esperança no nosso coração. E o Senhor está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. E, Senhor Deus, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero pedir a você que sempre que você receber o link do nosso programa, que você imediatamente curta, para que o YouTube saiba, entenda que essa mensagem é uma mensagem importante e ele vai colocar para mais pessoas.
Coloque ali o seu comentário, o seu pedido de oração, o seu contato, caso você queira dialogar mais conosco, conhecer mais acerca do Ministério Boas Novas. Também que você possa compartilhar com seus amigos, com seus queridos, compartilhando o nosso programa. E também se inscrevendo no canal da Goiás é Mais TV, para que cada vez mais a Goiás é Mais TV esteja sendo fortalecida e assim mais e mais programas sejam produzidos para abençoar as comunidades, as pessoas, e assim tem sido o trabalho da Goiás é Mais TV. Eu quero convidar você também para o culto da Igreja Presbiteriana Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas, na rua C160, na Praça C114, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. E também participe do nosso culto pelas redes sociais. Estamos no Instagram, também estamos no canal da Igreja Presbiteriana Boas Novas e também pela Goiás é Mais TV. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Até o nosso próximo programa, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Uma boa semana. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.